Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast Sem Mais Excelência. Eu sou o Arlen Ribeiro, do meu lado esquerdo, o heterotóxico Forbes. Fala, meus seguimores! Mais um episódio especial com mais uma pessoa especial. E, obviamente, vou passar aqui com meu grande amigo, Alan. Achei que você ia colocar mais adjetivos aí pra mim. Jamais. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. E lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, né? Compartilha com os amigos, com a família, todo mundo para assistir lá. e deixa seu comentário também, Deixe seu comentário, é muito importante. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, meu amigo, irmão de coração, colega da faculdade. Vivemos momentos muito especiais juntos e hoje vamos contar um pouco aqui da sua história, sua trajetória profissional. Wellington Rangel, seja bem-vindo. Que alegria, Alan, que alegria, pessoal, estar aqui. Sem Mais Excelência, né? Que quadro maravilhoso. Tenho certeza, já acompanhei algumas participações, né? Estou certificando aqui o sucesso. Você que está assistindo aí agora, assista também os anteriores, entrevistas maravilhosas, conduzindo muito bem os trabalhos, parabéns pela iniciativa. O Alan disse que nós somos amigos e somos de fato há quase 15 anos, não sei se você está lembrado, vai fazer 15 anos de caminhada e é o tipo de amizade verdadeira que vocês estão experimentando, com certeza vocês são amigos também nessa proporção, de mesmo não estando tão presentes, se a gente encontrar, parece que restaura tudo, né? Se pudesse trocar de amigos, eu trocaria. Já aproveitei. Mas não é possível trocar. Isso que é o ruim, eu tenho contrato social, tem multa, tem muita coisa. Aí repensa, né, se vale a pena, né? O custo Aí é fala muito que é alto. bom, né? Aí fala que é bom, né? É igual casamento. Eu fico muito feliz de estar cultivando essa amizade com ela, porque, como eu falei, geograficamente não favorece tanto a nossa relação. Sim. Tem muitas promessas aí de encontros que a gente fica adiando, meu Deus. Mas eu estive em momentos especiais, como casamento, né, e várias oportunidades que a gente teve de encontrar, e renovamos aí a nossa amizade. E hoje mais uma delas. Vou chamar de Marco aqui, né, Alan? Mais uma vez, vindo aqui, participando desse quadro do seu escritório maravilhoso, de vocês. Obrigado. Sociedade de sucesso, tenho certeza. E eu me sinto muito honrado por poder participar também, contribuir para esse crescimento de vocês. Muito obrigado, Wellington, pela sua presença. Para a gente é um prazer. E já entrando assim, para entender um pouco da sua história, fala para a gente um pouco da sua trajetória profissional. Então, minha trajetória no direito, né, eu acredito que começou mesmo quando eu decidi ir para a OAB como office boy. Que eu tive um momento de escolha. Eu sou daqueles que acreditam que nós temos uma espécie de vida programada, escrita, né? Tem gente que acha que é predestinação. Eu não acredito numa predestinação de obrigação. Já está escrito, está obrigado, condicionado a seguir. Eu acredito que nós temos oportunidade de escolha. Por isso que chama livre-arbítrio, né? Mesmo que esteja escrito, não sei se vocês acreditam assim, a nossa vida está escrita. Escrita porque quem escreveu e quem vê de longe, ou vê do alto, Deus, né? Já viu que nós escolhemos daquela forma. Então, por isso está escrito. Escrito porque nós escolhemos assim. Eu tive um momento de escolha. Me perguntaram assim nas prom. Ô Edson, você que está aqui à disposição, eu tinha 14 anos. Tem uma vaga lá na UAB, 15 dias, e tem uma vaga lá na Secretaria de Educação para ficar até os 18 anos. Aí eu, sem titubear, falei assim, cara, rua de baixo aqui, é UAB. Eu trabalhava nas prom, como eu disse. E aí fui para a UAB, não sabia o que era. E escolhi, a minha primeira escolha então foi essa. Eu escolhi a OAB sem saber o que significava. Fiquei ali 15 dias. Né? Minha história começou aí com o direito, né, Alan? E aí quando eu fiquei ali 15 dias substituindo um colega na tesouraria, eu me lembro que terminou numa sexta-feira. E na segunda eu queria rever os amigos. Eu falei, gente, igual aqui, sabe? Eu vou lá ver os meus amigos na última, na hora do almoço. Então era a hora do almoço, gente, não esqueço jamais. Eu fui lá na hora do almoço na UAB, aquele prédio antigo na Rua Albita, e vi todo mundo, e foi aquela brincadeira toda. Estava eu indo embora, voltando para as prom, meu horário de almoço tinha terminado, bebendo água. Então eu escolhi de novo, vou dar uma pausa aqui, vou beber uma água. Eu acredito muito nisso. E aí me passa o chefe do Recursos Humanos, César, que é um querido, né, hoje não trabalha mais lá. Ele me viu, se surpreso, rapaz, o fulano ali da administração acabou de sair, o office boy, você não quer continuar com a gente, não? E aí eu, não, claro, né? E nunca mais saí da OAB. Então, assim que começou mesmo a minha carreira, né, na história da advocacia, na história do operador do direito, né? Então, eu era office boy ali na OAB, fui continuar ali
e fiquei até os meus 18 anos, depois fui contratado e assim fui caminhando. Eu só saí, vou só adiantar aqui uma resposta, eu só saí da UAB com 40 anos, quando então eu decidi ser presidente, né, de uma instituição lá em Santa Luzia. Então foi seu trabalho no dia a dia ali na OAB que levou você a decidir pela opção de fazer uma faculdade de Direito. Sim, eu na verdade estudava outras coisas, né? Estudei música, era o que eu gostava de fazer na época. Formei em teologia, estudei música sacra lá na Escola Batista, estava mexendo com essas coisas. Eu gostava de som. E aí quando eu estava trabalhando na OAB, acho que nos idos ali de 2008, 2009, eles me direcionaram, eu e outros colegas da OAB, funcionários, para participar do Tribunal do Júri, lá no Fórum Lafayette. Que sorte a sua, eu assim. Nossa, eu achei uma coisa importante, tá? Nossa, uma convocação. Sorte! Eu li aquilo ali e falei, cara, você conselho de sentença, quem sabe? E aí era 2009, lembrei. Sim. E aí nunca tinha despertado interesse, já trabalhava desde os 14 anos, mas quando estava nessa idade aí eu não tinha interesse despertado para ser advogado, não. Gostava de trabalhar na OAB só. Mas aí quando eu vi aquele cenário do júri, que encanta, né? Não sei os amigos aí qual área especificamente, mas o penal encanta todos nós. Os estudantes de direito são apaixonados pelo penal. A toga, né? Coisa. Sim, aquele, né, de certa forma um teatro, né? Sim. E eu assistindo, participando, né? 30 dias corridos. Então, ou seja, fui introjetando aquelas... Cara, eu nasci para isso, porque eu sou advogado. E advogado criminalista, né? Então foi assim que eu decidi estudar Direito, que eu acho que eu já contei isso pro Alan uma vez. Passando então em frente a Dom Helder Câmara, eu pensei, para não perder tempo, eu vou fazer aqui a inscrição para esse vestibular aqui. Isso em 2009, então final de 2009. Que nós começamos em 2010, né, Alan? 2010. E aí, bom que você passou em frente à melhor faculdade de Direito. Exatamente. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, a gente não pode... a melhor faculdade. Vamos puxar sardinha aqui para vamos puxar sardinha, mas é a melhor faculdade de Direito. E realmente ela está aí nesse protagonismo todo aí, em Santa Luzia, Belo Horizonte. E eu tive esse privilégio de estudar lá, me formar lá na Dom Helder. Né, e foi nesse sentido. Quando eu experimentei no Tribunal do Júri ali, experimentei assim, vendo, né, assistindo e tal, foi que despertou o desejo. Cara, eu nasci para ser advogado, eu vou mexer com esse negócio aí. Uau. Assim que começou. É bem engraçado ele falando isso, porque na faculdade faz aquela pergunta, né? Quem aqui quer fazer concurso público? Quando eu entrei lá na Dom Helder, acho que 95% da sala falou. Sim. Concurso público. É uma realidade até hoje isso. Quem quer advogar? Aí só... E eles são vistos como, tipo assim, se advogar, tipo assim, um constrangimento até. Exatamente. O bom é o cara que quer ser concurseiro. Vou fazer concurso para os caras assim, mas eu particularmente não acho que a Dom Helder forma concurseiro. Eu penso que a Dom Helder ela forma advogado. Sim. Eu penso que a UFMG forma concurseiro. Sim. Mas a Dom Helder não. Mas ali eu lembro da minha experiência. Todo mundo, a maioria, levantava a mão para concurseiro. Quem quer? O primeiro momento ali da recepção. Não, a nossa turma lá mesmo. E aí realmente o que você disse, a capacitação ali é para advocacia. Para advocacia. Sem dúvida. E hoje você, assim, quando você olha para você, Wellington, quais as habilidades suas que você acha que contribuiu aí para o seu crescimento profissional desde o início, né? Quando você entrou ali como um menino da Aspron, né? Office Boy, e aí trabalhou lá na tesouraria. Inclusive, minha próxima pergunta é como que eu consigo reduzir a minha anuidade, já que trabalhou muito tempo, né? Na tesouraria, você mais que obrigação. Há tantos anos, saber disso há tantos anos, às vezes até zerar a unidade, a anuidade. Você sabe que reduzir a anuidade não é permitido, né? Mas nós temos sim o aplicativo anuidade zero, tá? Que você ganha desconto. Cashback, é muito de coisa. Eu vou te dar uma dica. Sempre por trás de um tesoureiro tem o doutorado. Tem o doutorado, é verdade. Mas o que você acha quando você olha para você de habilidade? Assim, qual foi o seu talento, vamos dizer assim, que contribui para o seu crescimento profissional aí na ordem? Bom, eu acredito, e como advogado? Acredito que o principal talento que a gente vai desenvolvendo na advocacia, numa instituição como a OAB. Vamos separar então, porque eu experimentei a OAB como uma instituição de representação de classe, uma instituição política. Né? É uma entidade política que representa, né, a nossa classe, mas
me desenvolvi, e eu então vou dizer que eu me desenvolvi ali uma habilidade de relacionamento, que é o principal que um político quer ser, né? Ou precisa ter se ele quiser ser político. Todos nós temos um pouco de político, sim, mas eu não sei se vocês pensam assim, o político ele tem sempre um viés pejorativo, né? As pessoas veem o político como algo negativo. Esse cara é enrolado. Mas advogado não é diferente, não, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Todo político é advogado, né? Falou que advogado é picareta. É. O advogado é político. Então, veja bem, eu penso que a minha capacidade de relacionamento, ela foi aprimorando na minha instituição, né? Na UAB. Então, porque a gente está convivendo ali com pessoas que são advogados, políticos, né? E o relacionamento que eu falo, que eu acho que é o elemento chave para alguém que quer ser político, né? São dois elementos que eu penso. Elementos do relacionamento, capacidade de se relacionar com as pessoas. Tem gente que não tem abertura de relacionamento. Porque tem gente que gosta de bater na mesa. Tem gente que gosta de conquistar as coisas, na verdade, com imposições. No grito, né? E o relacionamento você tem muito mais conquistas, né? A vida ensina isso pra gente. Para eu conquistar mais algumas coisas, se eu for um cara bem relacionado, eu teria mais oportunidade. Mas quando você fala sobre política, você exerceu algum cargo político? Não exerci um cargo político lá. Estou dizendo que no final da minha vida hoje, final no sentido de não estar mais na UAB efetivamente, como estava antes, eu olho para trás e vejo que hoje eu estou habilidoso nos relacionamentos. Porque a política de convivência, o relacionamento é na vida. Claro. Somos seres políticos. E aí, o outro viés que eu ia dizer que eu aprendi é com relação a me indignar com os problemas dos outros. E aí eu entro no quadro do advogado. O advogado ele tem essa habilidade. Por isso que eu falo que o advogado é político, né? O advogado ele tem a habilidade de se indispor com as injustiças, por exemplo. Essa necessidade que nós temos de criar essa luta contra as injustiças, né? E se indignar realmente com as coisas que estão erradas ou não estão funcionando. Então penso que é isso que eu adquiri principalmente ali na OAB. Wellington, assim, para pessoal novo advogado, está entrando agora, saindo agora na faculdade ou entrando, explica um pouco, você que, né, ficou durante muitos anos ali na OAB, o que é a OAB, o que a OAB faz? Sim. Só para essas pessoas poderem compreender qual que é a função da OAB. Além de receber a minha anuidade todo ano. Sim, eu confesso, e talvez a gente vai entrar nessa pauta aqui mais pra frente, eu tenho um pouco de mágoa com a OAB, porque eu acreditava numa OAB com determinadas características e atribuições, e agora experimentando, depois de tantos anos, 27 anos, agora eu confesso que eu tenho outro tipo de sentimento. Mas eu não vou ser que leviano, nem aquela frase que a gente costuma falar, né, cuspir no prato que a gente comeu, não quero ter essa pecha não. Mas a OAB, vou tentar me desvencilhar desse sentimento então, de resistência, que a gente vai comentar daqui a pouquinho porque eu estou sentindo isso contra a OAB, mas eu sou um defensor da classe, da OAB, da instituição, porque é por isso que eu me tornei presidente, porque eu acreditava que a OAB, ainda acredito, que a OAB pode representar bem o seu associado, o seu inscrito. Então ela recebe a anuidade e eu defendi, né, enquanto presidente principalmente, que a gente tem como fazer uma contraprestação das anuidades que nós recebemos. Diretorias anteriores, por exemplo, que eu estive mais à frente, ou mais participativo, Luiz Cláudio Chaves, que eu faço até questão aqui de ressaltar, que foi um presidente modelo, Raimundo Cândido Júnior, eles trouxeram, né, não só a sensação, mas trouxeram essa contraprestação para o advogado. Mas por que só agora que está sendo mais visível essa contraprestação? Por exemplo, redução de anuidade zero, cashback. Porque agora, depois de tantos trabalhos sendo realizados pelas gestões anteriores, é agora que estão nadando de braçada no dinheiro. Sim. Agora a OAB está muito bem financeiramente, diga-se de passagem. A Caixa de Assistência Superavitária, né? O Luiz Cláudio Chaves deixou a Caixa com 70 milhões. É verdade, o que o Wellington está falando é verdade. Ó, se nós colocarmos de 2009, 10, que a gente estávamos na faculdade, hoje você vê mesmo a OAB efetiva. A OAB promove várias ações, você vê a questão do marketing da OAB hoje, ele é muito mais presente. Né? Por isso que eu até fiz comissões, né, as comissões cresceram. Até por isso que eu te perguntei, você que esteve muitos anos lá, para um novo advogado, né? Para ele entender, o novo advogado, hoje ele tem. Eu não vou falar só de hoje não, porque eu não quero ser injusto com as eleições, com as gestões passadas, onde inclusive eu trabalhei. Eu fui assessor do Luiz Cláudio durante muitos anos, né? Inclusive depois de formar, antes mesmo de formar, melhor dizendo,
eu já assessorava o Luiz Cláudio Chaves, que é um grande referência, né, da advocacia mineira. Ele já foi presidente 2 vezes da OAB, foi presidente da Caixa, enfim, foi vice-presidente do Conselho Federal da OAB. Então ele é um cara realmente presente na nossa instituição. E desde essa época, eu me lembro muito bem, ele já assistia o jovem advogado, oferecendo cursos gratuitos, oferecendo subsídio na Escola Superior de Advocacia, para ele poder... O Alan cansava de me ouvir falar bem da OAB, eu falava mesmo. Chegava ali na faculdade e dizia, porque o estudante odeia a OAB, odeia no sentido de não conhecer. Então, porque a pecha é muito negativa, né? Nossa, a OAB quer meu dinheiro. É verdade. E eu entendo que realmente é desgastante você só pagar e não ver, assim... Embora que você se enxergue aí os resultados concretos, né, Alan? Por exemplo, uma estrutura. Faz de conta que nós estamos aqui numa estrutura da OAB. O escritório de vocês, maravilhoso, mas nós temos escritórios compartilhados que são custeados pela instituição nesse modelo que padrão de excelência, que a gente pode fazer videoconferência, por exemplo, com a situação aí da pandemia, e aí era a gestão anterior, nossa, a OAB estruturou todo o estado, todas as cidades onde tem subseção. Eu sou 249 subseções. Eu sou suspeito a falar das subseções, principalmente a do interior, É verdade. porque eu fui um grande utilizador das subseções do interior. Isso Eu fazia retorno, não é verdade? muita audiência no interior. Vale do Aço, Zona da Mata, pode pegar sul de Minas, assim, e a estrutura das seccionais no interior sempre me alcançaram assim, de uma forma de excelência. Até quando eu perdi, eu cheguei a perder, por exemplo, o meu token lá em Manaus. A OAB localizou o meu token, entrou em contato comigo, me informando que estava mandando via malote. Então, assim, ao nível de ver esse tipo de situação, então eu fui muito bem atendido nas seccionais. Né? Então eu posso falar isso como uma experiência positiva. Mas não só isso, a OAB no período aí, toda mudança de legislação, faz cursos, oferece os cursos gratuitos lá, Sim, né? verdade. No período de atualização do Código de Processo Civil, Nós tem ganhamos uma até caixinha livro, lá de distribuído curso, CPC. de atualização para os advogados, consultar gratuitamente. Então, é uma instituição que ela dá muito acesso. As pessoas têm que procurar reconhecer alguns benefícios. Então, Além os de convênios, procurar né, os reconhecer, convênios. doutor Alan, permita interrompê-lo, procurar reconhecer e procurar conhecer. Conhecer. Exatamente. Por quê? Porque tem gente que não utiliza os benefícios porque não procura saber. Sim, Mas nós temos que fazer uma ressalva, e é importante também, que a OAB está mais voltada, ou acho que a finalidade dela, assistencialista, voltada para as pessoas, para os advogados, vou chamar de hipossuficientes, só para poder ilustrar. Tem menos... Você vai ofender chamando um advogado de hipossuficiente. As pessoas que estão vendo a gente aí... Não acredito. Vai falar advogados advogado estão- hipossuficiente? Aonde que tem Eu vou isso? chamar Não então- existe. Que tem a caixa de O que assistência. come, onde mora, o que faz. Vou chamar os advogados que estão em situação de vulnerabilidade. Pronto, aí. Ficou bom. E aí essas pessoas, Momentânea. elas procuram a OAB e elas têm apoio. A Caixa de Assistência em especial. Nem Sim. tanto a OAB, porque essa é a finalidade da Caixa de Assistência, que é um órgão da OAB. Então a Caixa, ela assiste o advogado que está em situação aí de vulnerabilidade. E eu acho que faz bem o trabalho dela. É para isso que serve. É difícil ficar elogiando as pessoas que fazem obrigação. A gente não tem. Isso é obrigação. Nós estamos aqui com quantas milhões de reais que anuidade que a OAB Você recebe. falou uma verdade. É uma verdade. Então, tem que fazer um negócio. Não, isso não tem que reconhecer o que é obrigatório, porque ele está recebendo para isso. E em relação aos outros conselhos, né, a OAB vamos Destaque. falar, né? Me Mensalidade. perdoe eu e Corém, esse negócio. Não, mas vamos falar. A mensalidade da OAB, ela. Sim, mas eu achei que você ia falar o contrário. Em relação à anuidade, sim. Mas olha a assistência. que Não, tem. pois aí é o lado, outro aí é o nível, positivo, professor. é outro nível. Sim, todo porque mundo. a nossa instituição, gente, nós que nos representa, ela tem assim, um trabalho muito top em relação à defesa da nossa classe, por exemplo. Tem. Perfeito. Mas, por exemplo, só para fechar essa parte. Pode fechar a parte da Só OAB. o comentário principal aqui que muitas pessoas precisam saber, os advogados que estão nos assistindo aí, que a OAB tem que ser vista igual a gente enxerga o INSS. Esse Instituto de Previdência, ele vai ter uma utilidade maior para um determinado tipo de pessoa, que são as pessoas que estão aposentando, por exemplo. Sim. Talvez você que é advogado, rico, milionário, não vai conseguir enxergar mesmo. Eu pago anuidade para quê? Realmente, talvez você não vai ter assistência que a OAB presta, porque você não precisa. Mas os advogados que estão precisando, sem escritório, eu vi muita gente entregando. Eu, como presidente, recebi muitas carteiras de cancelados. Não consigo. Eu arrumei um emprego. Então, para mim é triste, porque eu acreditava no... Eu tenho
um sonho, né? Eu tenho um AB e um sonho. Um sonho, um AB e um sonho. Então, assim, eu vi as pessoas assim, entregando na época da pós-pandemia, eu falei assim, cara, não consegue. Essas pessoas têm uma espécie de preferência para ser assistido pela OAB. Só pessoa rica igual vocês aqui, esse escritório gargalo. Só até complementando, Wellington, a sua resposta foi muito boa. O que o Wellington quis dizer é porque o sistema do INSS é um sistema solidário. Sim. Nós vamos enchendo um balaio. E é muito importante você falar isso. Às vezes o escritório mais consolidado, o advogado rico, ele não consegue enxergar. Mas quem está na ponta, ele vem. Muito bem. Eu até achei que quando você comparou a INSS, eu ia falar que era uma instituição falida e que demora a jogar os recursos. Entendeu? Mas não, você foi para o outro lado. Aquela frase, que coincidência, porque a semelhança mesmo é coincidência. Exatamente. Mas como hoje nós não vamos falar só de OAB, você é um coach na internet, né? A gente vê que você é um cara ativo, quase um Marçal aí da internet, com não sei se foi um elogio. Vários. Pega o aspecto bom. Pega o aspecto bom, igual o INSS. Mas qual o aspecto bom? Um rapaz com várias mensagens motivacionais na internet. Como surgiu isso na sua vida? Eu acredito que, igual você perguntou, o que eu aprendi, como é que eu fui desenvolvendo as habilidades, quais habilidades eu adquiri, né? Uma delas foi exatamente essa comunicação. Eu era responsável no setor de eventos da OAB e aí eu me comunicava, né? Eu era tipo mestre cerimônia, eu era mestre cerimônia, ficava de desvio de função, mas era também. Mas eu tava ali. Tem mais de 2 anos que isso aconteceu? Pressão bienal, né? Vamos lá. Então, assim, eu venho desenvolvendo algumas habilidades mesmo por causa da prática. A gente praticando igual vocês estão fazendo aqui, cara, vocês estão muito bons. Eu sei que vocês vão ficar bons. Obrigado. Vamos pensar pela parte positiva. Depois a gente pega umas aulas. Não, brincadeira à parte, né? Excelência a gente vai tendo. Meu filho de 6 anos, ele fala aprendeu essa frase, ele ficava repetindo em casa o tempo do pai. A prática leva à perfeição. Assim, bem aleatoriamente, esse meu filho. Aí quando eu falava com ele, pai, eu já sei disso, pai. Então assim, a prática leva à perfeição. Eu praticava muito essa questão da comunicação, gostava de assistir, né, e esse advento aí das internet, das redes sociais, da mídia social, meio que levou a gente a fazer. Sim. Sei lá, a gente na pandemia, não sei se vocês lembram, meio que todo mundo era obrigado a fazer live. Você nunca fez live, não? Eu era meio assim, não, cara, nunca fiz. A gente até marcava, né? Vamos fazer uma live. Eu ficava assim, não, nunca fiz live, cara, que incompetência, né? Uhum. E eu lembro que eu fiz live no momento crucial na minha carreira, que foi bate-papo com os presidentes, ou bate-papo com o presidente. E era até uma sugestão, né? Porque eu queria ser presidente, e eu batia papo com os presidentes da OAB, os antigos presidentes, né? Enfim, foi uma fase muito boa, foi no final de 2020. Então eu fui adquirindo essa habilidade de falar, de querer, inclusive essas questões motivacionais, que obviamente é da minha criação, sou pastor também, criação no meio evangélico, né, na igreja. A gente vai introjetando também essas ideias de querer motivar as pessoas. Tem até uma frase que eles acham que é negativa, né? Isso é frase de efeito. Cara, mas a frase de efeito pra mim é positiva, é para poder fazer efeito mesmo. Eu vou falar, é uma frase que vai surtir efeito. E se surtir efeito, então ela cumpriu a sua finalidade. Eu quero praticar, então, palavras de efeito que possam surtir, obviamente, aí, algum resultado. Então, eu estou nessa internet também, aprendendo, mas sem brincadeira, estou com toda a humildade aqui falando. Estou aprendendo, quero melhorar, aperfeiçoar. Eu tenho certeza que, realizando sempre essas atividades, a gente vai ficando melhor. Wellington, você citou aí até um exemplo do seu filho, vamos tocar num assunto delicado também, e que talvez isso tenha surtido na sua vida até como um motivo assim para fazer essas frases motivacionais hoje em dia, porque você passou um período muito difícil, né, com o João Pedro. Fala um pouco pra gente do acidente, que foi algo marcante na sua vida, eu presenciei isso junto com você, pude estar ali do lado. E sei o quanto foi difícil para você, né? E para o João Pedro. E para Elisângela também, toda a família ali, né? Conta um pouquinho pra gente. Hein? Sim, eu conto ainda mais aproveitando esse momento que nós estamos vivendo no mês de maio, que é o maio amarelo também. Isso, sim. Maio laranja, de abuso, né, infantil. Maio amarelo, que fala da questão do trânsito, né? A imprudência no trânsito. Então, é uma bandeira que eu sempre hasteio. A importância de nós falarmos sobre isso, porque mesmo falando
a sensação que ele tem é que não está chovendo gelo, né? Sim. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Eu tive realmente essa situação em 2012, né? Nós estávamos no 5º período, Alan. Passamos para o 6º e a gente estudava junto e éramos os melhores alunos, né? Graças a Deus. E humildes, né? Humildes que são. Humilde sem H. Era eu, Wellington, Tabata e Fred. Mas a gente ficava competindo. Eles eram tão bons que ele foi para a melhor sala. E depois alguns professores recomendaram. Te convidaram aí para mudar de sala. Eles eram bons, eles foram para a sala prêmio. Entendeu? A gente estudava junto e a gente tinha essa brincadeira de ficar sempre disputando as notas. E era uma fase maravilhosa. E eu tive uma pedra no meio do meu caminho, que foi esse acidente com o João. Eu voltava de viagem, né, da casa dos meus avós, da minha avó, e aí um cara bêbado na contramão bateu no meu carro, eu que estava dirigindo, e aí trouxe aí uma série, ele morreu na hora, foi uma tragédia o acidente, sabe? 11 horas da noite, ele... Isso aqui em BH? No trevo de Caeté ali, famosa curva de Sapato, 381, né? Sim. A famosa rodovia, que só agora está sendo duplicada, inclusive o trecho foi duplicado. O trecho foi duplicado. E depois de muitos anos, né? E aí, essa duplicação, essa curva muito fechada, o cara não conseguiu fazer, bêbado, carro de som, ele bateu de frente, ele e o João estavam na cadeirinha e tudo mais, só que aí o cinto prendeu a veia aorta dele, foi muito forte o impacto. Estava subindo, ele descendo, então foi uma batida frontal muito forte, né? E o João teve que amputar, meu filho, amputação nas 2 pernas, uma lesão na medula, então foi... Com quantos anos? Ele tinha 5 anos. Então foi um caos na vida mesmo, né? Sim. E aí a gente parei de estudar, tranquei a matrícula naturalmente, voltei de novo, tranquei de novo, eu tranquei 4 vezes. E a gente tem dificuldade, não sei vocês na caminhada, dificuldade de reconhecer os pontos de superação na nossa vida. Porque a gente parece que fica esperando uma coisa mudar completamente, né? E a gente perde a oportunidade de celebrar. Eu acho que é um grande erro, talvez, do ser humano, independente de crença, tá? É de deixar de celebrar as pequenas vitórias. A gente precisa comemorar isso aí para a gente poder, inclusive, o crescimento, né? Sim. E eu, por muitos anos, eu deixei de ver as conquistas de superação que a gente foi tendo, né? Achava que sempre ia acontecer uma coisa melhor, ou esperava. E a gente corre o risco de nunca acontecer, né? De estacionar a vida e de nunca experimentar a felicidade. Eu fiquei muito tempo, bem resumidamente, fiquei muito tempo assim, bem no fundo do poço. Prostrado mesmo. Minha esposa também, minha esposa ficou muito debilitada, não estava no dia do acidente, mas ela recebeu uma carga muito negativa nesse sentido, né? Mesmo com o João recuperando, o João ficou 60 dias internados, só no CTI, se não me engano. Assim, uma complicação muito séria, então, mas ele, graças a Deus, fomos superando, é o que eu estou dizendo. Vencendo, né? Hoje ele nada, toca violino, é um menino super inteligente, uma criança super ativa. Criança não, porque ele agora é adolescente, vou contar a novidade. O João Pedro está namorando, 16 anos. Ah, que legal. 16 anos, cara. O que vai sendo aí conquista, um somatório de conquistas, porque a gente vai ser ingrato na vida, né? Claro, não, tô esperando acontecer um milagre. Não espero, eu tô à espera do milagre. Agora aquele filme, né? Eu ainda tô à espera de um milagre, do João se recuperar, tem uma lesão na medula, eu queria muito que ele se recuperasse dessa lesão. Né? Fico esperando ali em Deus, que é a minha fé também, no sentido de que Deus vai mudar a situação dele, mas Deus está mudando. A bem da verdade, o João está evoluindo, está caminhando. E eu também, eu não estacionei minha vida. E cada vez mais independente, pelo que você estava dizendo, né? Ele começou a namorar com uma moça lá da igreja lá, e era uma carga muito negativa que eu carregava, um peso, né? Carga negativa de peso mesmo, de achar que, será como é que ia ser? A gente vê, sabe aquela frase, toda panela tem uma tampa, né? Mas a gente sempre vai achar que dificuldade, né? É muita dificuldade, né? Ele se relacionar. Ficava sempre pensando, eu como pai queria o melhor para ele. Mas, então teve essa situação, fomos caminhando, eu voltei a estudar, salvo engano, em 2015, 2 anos depois, 2014, então, e retomei mas aí já não era o melhor aluno. Não tem como, né? Não tem Já como. não era mais o melhor aluno. Já passei em recuperação, como dizem. Nossa, gente, muitas histórias. Nesse meio tempo aí teve o Emanuel também. Mas aí foi a posteriori, quando eu me formei. Né? Aí eu cheguei a me concluir, passei na UAB. Foi uma vitória também que eu não celebrei. Assim, o fato de você trabalhar lá não ajudou em nada você passar na UAB, não, né? Passei na UAB, porque é o Conselho Federal, né? A UAB, só um comentário aqui que aí vai gerar mais especulação. Né? E eu trabalhei durante 5 anos no exame de ordem da UAB.
Lá na UAB. Será? E eu Hein? cuidava das provas ali. Né? Entendi, não. Gente, é isso. Só que eu passei na UAB, obviamente, era o Conselho Federal que fazia todo o Brasil. Claro. E aí foi uma vitória para mim que eu não celebrei tanto como deveria, porque eu achava que ainda ia chegar. Eu ia celebrar quando eu estivesse aqui, nesse escritório aqui com vocês, né? Aí eu idealizava sempre o melhor. Mas não é, gente. Eu acho que foi uma conquista importante. Eu passei por cima de uma dor muito grande, de vários sentimentos, né? De impotência. Nossa, muita coisa. E aí eu voltei a estudar, passei na UAB, me tornei advogado, pedi para mudar para Santa Luzia. Pedi para mudar para Santa Luzia porque eu queria ser presidente de Santa Luzia. Então, o seu sonho de ser presidente da OAB em Santa Luzia, ele é um sonho antigo? Não antigo, antigo sim. Quando eu me formei em 2016, já havia pretensão. E eu me lembro que meu pai falou uma frase comigo, seu Edson, eu tomei a posse da minha carteira, tomei posse da carteirinha na solenidade de inauguração da subseção de Santa Luzia. Ah, que bacana. E meu pai falou essa frase comigo assim, que eu não vou esquecer também. Pá, filho, você vai ser presidente desse lugar aqui. Você é presidente. E olha só que interessante. Eu olhando pro seu pai e falando, pai, eu vou ser presidente. Seu pai, pra que você não falar isso? Hoje eu falo, meu pai, pra que você não falar aquele negócio lá, vai? Eu tô querendo ir embora desse lugar aqui. Mas eu lembro que nesse dia eu era o mestre cerimônia da cerimônia, você acredita? Sério? Que legal. Foi uma experiência maravilhosa. Então, Mário Werneck, não sei se vocês já conhecem, ele já foi secretário do Meio Ambiente aqui em Belo Horizonte. Ele que foi meu paraninfo, deu a carteira. Então, eu fiz a cerimônia da minha entrega de carteira, que era a solenidade de inauguração da sede. E a gente fez ali uma entrega de carteira, né? Então, eu recebi a carteira naquele dia e foi um marco para mim. 5 anos depois, eu concorri, porque era o requisito objetivo principal, né? Você tem que ter 5 anos de inscrição. Eu fiz a minha inscrição na chapa e fui vitorioso, graças a Deus. Então aproveita que você já está falando aí da presidência, o que é ser um presidente da subseção, o que ele faz, o que ele come, onde vive. O que ele ganha? O que ele ganha. Essa pergunta não tem nada. Eu ia perguntar depois. Era depois. Era depois. Deixa eu olhar o último contra-cheque. Esse valor não dá para ver pelo aplicativo, não. O Banco Central bloqueou esses valores para ver pelo aplicativo. Ele é inibido. É até bom você esclarecer isso, para as pessoas terem conhecimento, né? Sim. Porque muitas pessoas às vezes vê ali o trabalho do presidente, quer ter um sonho também. Fica idealizando porque vai achar que tem grana envolvida. Sim. Até tem diretamente, eu posso dizer sem hipocrisia, o presidente, os diretores de ordem, dirigentes de ordem, eles estão num lugar de vitrine, um destaque diferenciado. E se ele souber usar aquilo ali, acredito com as mídias sociais principalmente, ele pode ter um ganho direto, né? Porque ele pode ter mais visibilidade, vai ser mais procurado. Eu acho que essa que é a lógica. Palestras, sim, né? sem dúvida, mais oportunidades. Vamos pensar dessa forma. Claro. Quando nós escolhemos o curso de Direito, para quê? Muitas pessoas escolhem, não, quero ter mais oportunidades. O leque, posso delegar, o leque ali abre, o leque abre. Então eu, como presidente, eu idealizava isso. Com certeza. Quando eu vi ali os presidentes da UAB, quantos presidentes que eu vi na UAB passando ali, e eu era assessor do presidente Luiz Cláudio, eu via ele, cara, que top que é esse presidente. Cara, ele era meu professor na Dona da Câmara. Ele era professor. Cara, eu quero ser professor aqui na Dona da Câmara também. Não, eu idealizava, e sobretudo as escolhas, porque eu sempre fui subordinado. Então, põe esse copo lá. Não, isso aqui não tá legal, não. Eu queria... Alguém pode até falar que isso é vaidade, e algumas pessoas já me chamam de vaidoso, exacerbadamente vaidoso. Eu vou explicar sobre isso. Mas eu gostaria de eu decidir, então eu sou presidente, eu vou colocar, não, eu que vou decidir esses copos. Você passava o que eu vivo aqui no escritório, né? De gerência? Copo. Não, o subalterno. Então, os dois mandam você não decide uma as maneira. coisas. Que é isso? Eu sou quase um estagiário aqui nesse escritório. Auxiliar do estagiário. Então, eu tava nessa vibe. Aí eu pensei, eu quero ser presidente para eu mandar nisso aqui, então. Pensava nesse sentido. E mandar não no sentido de se impor, não. Eu achava que as minhas escolhas, às vezes, se conflituava com os líderes, eu pensava, cara, não, essa escolha não está acertada. Então eu confesso que eu tinha poder da caneta. Eu quero ser. Também por esse motivo. E eu queria, obviamente, projetar a minha profissão, porque eu era um jovem advogado. Disse, cara, se eu for presidente aqui, geralmente as pessoas fazem o contrário, né? É um advogado de sucesso. Agora eu vou... Cuidem aí do meu escritório aí. Agora tô parando, né? E aí essas pessoas, eu falo isso com muito respeito aos decanos, eles estão com mais dificuldade de, inclusive, fazer as escolhas acertadas. Tem dificuldade por causa do tempo, por causa
acho que fica... Olha só como é que é, não tem uma coisa certa a se decidir. Peraí, o jovem que abre mão da advocacia para poder ser presidente é o certo? Ou o cara que tá no final da vida agora quer... Diz que o slogan slogan que agora aqui. Diz que o slogan da sua campanha lá foi jovem, vos escolhi porque sois fortes, né? Você como um pastor, né? Isso é um versículo bíblico, gente. O slogan da minha campanha foi assim, de office boy a presidente. Boa! Que é isso, hein? Vou entregar essa carteirinha em casa. Sem taxa. Sem taxa. E eu fazia... Ele criou o OAB Flash. Então, ser presidente foi sempre esse ideal. Eu achei, mas quando eu entrei na prática, igual um memezinho da figurinha do menino, olhando assim, sair correndo. E sair correndo, porque a OAB, ela é um lugar de muita vaidade, né? E eu falo isso de mim também, porque somos vaidosos. Advocacia. Né? Só que a vaidade aí, eu acho que eu tenho mais vaidade na apresentação, né? Você perguntou se eu queria passar uma maquiagem. Agora você se identifica como vaidoso. Vaidoso, eu sou vaidoso. Entendi. Tipo você. Metrosexual. Né? Olha o cara que tá falando que eu sou vaidoso, meu. Olha o rapaz que tá falando. Ainda mais agora nas mídias sociais, a gente faz o quê? Quero me apresentar bem aqui. Vamos falar nesse podcast aqui. A gente organiza aqui para poder ficar melhor apresentado. Então acho que isso é uma vaidade também. Claro. Mas aí a sua dificuldade. A minha dificuldade é que eu fui, eu diria, nessa minha vontade, um pouco ingênuo, de achar que todo mundo teria a mesma intenção que eu em gestão de ordem. Eu só queria cuidar dos... Sabe o que eu queria mesmo? Já que eu falei que eu gostava, que eu era o que levava os copos, eu queria era servir o advogado. E eu falo isso olhando para lá de verdade, com muita sinceridade. Porque quando eu cheguei na OAB, eu falei, cara, eu quero dar lanche para os advogados. Porque quando eu era funcionário, eu não era autorizado a fazer. Eu, cara, quando eu for presidente, eu não consegui fazer isso. Eu posso te dar uma cutucadinha? Claro. Você falou que o jovem advogado larga para ser presidente. Meu caso. Seu caso. Enquanto os mais velhos, depois de muitos anos, passam a ser presidente. E aí você agora falou assim, acho que eu fui bobo. Você acha que não faltou a maturidade do mais velho, não? Sim. Muito bem colocado, mas a maturidade aí eu acho que não tem muito a ver com a idade, né? Não, digo a maturidade porque assim... a maturidade na decisão, no poder das decisões. Aí a maturidade está vinculada à experiência, né? Eu deveria ter sido experimentado. Mas é aquela velha frase que a gente vai usar para que a gente quer dar oportunidade de emprego. Como que você quer que eu seja experiência se você não me dá vaga, se você não me contrata? Fiz 5 anos de faculdade, 2 de pós, 2 de mestrado, 4 de pós-doutorado. Você busca um emprego e ela falou, você não tem experiência. Você não tem experiência. Então, assim... Ou senão você tem experiência demais, seu salário é muito alto. Eu penso que eu deveria ter sido mais experiente nos relacionamentos políticos. Eu falei com você que eu adquiri agora. Lembra que eu falei assim, no final da minha vida? No final eu vi que eu adquiri. Mas hoje eu tenho, então, porque eu passei pela experiência da amargo. Não tem aquela frase também na Bíblia que fala, quem não aprende no amor, quem não vem pelo amor, vem na dor? A dor nos ensina. E tem outra pessoa que fala muito bem sobre essa questão de perder. Ele diz assim, Pablo Marçal. Não acredito. Ele fala, Pablo Marçal vai vir. Eu não acredito. O que ele diz? Na vida, a gente vence, a gente ganha, ou a gente aprende. Pode pousar o avião que eu tô do seu lado. Foi logo depois. Quem falou isso foi o Clóvis de Barros Filho e ele roubou, tá? Ele roubou, então, eu vi ele fazendo. Isso é ele que tá falando, tá, gente? Não vai passar roubou alguma coisa. Né? Então, assim, eu penso que eu aprendi a duras penas que eu deveria ter tido mais experiência para poder exercer um cargo político como esse. Mas qual foi a sua maior dificuldade? A minha dificuldade, eu já ia entrar nesse mérito aí, a minha dificuldade foi lidar com essas vaidades que eu disse. Peraí, eles queriam que e eu falo com muita propriedade porque eu vivenciei isso lá na subseção. Algumas pessoas na minha diretoria, por exemplo, queriam que eu fosse, ou que a OAB fosse um instrumento de movimento social. Né, como grupos ativistas, para defender uma causa. Minha causa que eu defendo aqui é a advocacia. Eu gosto de defender a prerrogativa do advogado. Isso aí eu sempre fiz. Eu sempre queria. Eu queria fazer o lanche, é isso que eu queria. Mas a defesa da prerrogativa, às vezes ela não vai ao encontro de uma causa individual. Exemplo, tá, do que eu estou dizendo. Nós tivemos agora um advogado que foi desacatado, foi preso, né, porque desacatou um delegado e na audiência de custódia nós vimos vários advogados lá, inclusive teve uma cobertura da televisão,
que foram lá apoiar ele na audiência de custódia sobre o crime de abuso de autoridade contra aquele delegado, mas ele foi preso, foi conduzido para a audiência de custódia. A OAB ela deve, então, também preocupar com essas situações individuais visando a proteção coletiva dos advogados, que eu estou falando. Quando você fala que a minha ideia é defender a prerrogativa como um todo, mas eu também não posso deixar de pegar esses casos individuais que acontece todo dia nos fóruns do Brasil, em Belo Horizonte, e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não é diferente. Sim, a violação de prerrogativa acontece em todos os lugares. Toda hora. O advogado, ele quer trabalhar, está representando o cliente e ele está impedido, porque é isso que é a violação da prerrogativa. Eu estou tendo impedido do meu mistério, né? Então, eu, obviamente, como presidente, tinha essa bandeira principal, que é a defesa das prerrogativas. Até como o professor Luiz Cláudio falava, defesa intransigente das prerrogativas, né? Ele gostava de falar assim. Coletivamente, sim, a gente fala, inclusive o desagravo é para isso. Demonstrar coletivamente o nosso interesse de resguardar o nosso trabalho. E nos casos pontuais, né, não sei se vocês também tiveram experiências assim, mas muitas vezes a OAB é tida como alguém que faz só uma nota de repúdio, como alguém só que se manifesta mandando um... Até o próprio Alexandre de Moraes falou, é mais uma nota aí da OAB, porque a OAB tem, eu vou confessar, a OAB, o sistema OAB, os dirigentes de OAB, têm dificuldade da eficácia na defesa. Por exemplo, de forma ampla que eu estou dizendo, talvez num caso como ir lá na delegacia e tirar o advogado de uma situação vexatória e tomar as medidas cabíveis, isso aí é um caso efetivo. Então, o que eu precisava fazer, autoconstatação, eu cumpri a minha finalidade, eventualmente mandado de segurança, isso aí nos casos concretos tá. Mas e quanto à violação, por exemplo, pagamento de ativos, que é uma violação, está impedindo o advogado de receber pelo trabalho dele, né? Essas questões que nós vemos aí, por exemplo, nos tribunais, eu estou colocando aqui porque isso é anos, não consegue entrar, tribunais não, é coisa do tribunal. Aqui de Minas Gerais, em especial, não consegue adentrar, por exemplo, nas dependências dos fóruns, sem revistar a bolsa. Não, é uma bagunça. Alguns deixam, mas assim, outras cidades não. X, você entra, não revista nada. X, revista a bolsa. Eu acho que você passou uma dessa não passou? Já passei aqui em Minas Gerais, como passei no estado de São Paulo, de ter que abrir a minha bolsa, e inclusive de abrir a minha mala. E eu falando, aí tem cueca, então o cara não consegue, não precisa ver. Então não consegue, por exemplo, resolver uma questão como essa que perdura desde antes de eu ser presidente. Eu já carregava essa situação lá na subseção de Santa Luzia. Já conversei com as diretoras do foro, por exemplo. É o tribunal, que não sei o quê. Houve casos concretos, por exemplo, em que o cara entrou e ameaçou a juíza? Houve. Mas isso não pode ser usado como argumento. Mas era advogado? Era advogado. Advogado é difícil defender, né? Mas são casos isolados, são casos isolados. São casos isolados e que a gente tem que levar em consideração como um caso isolado. Inclusive não fazer a questão agora da sustentação oral. Nós temos o problema da sustentação oral que eles não conseguem resolver. Eu preciso gravar a sustentação oral e enviar pro... Não, eu achei que você estava falando daquela questão que do regimento interno do STF lá que pediu do Alexandre de Moraes. Não, é exatamente isso. Uma situação que não se resolveu. Como você vê, como é que a instituição... vai se resolver, ué. Não, talvez sim, porque agora tem um projeto de lei, talvez a situação legal ali vai trazer um impedimento dele obstar. Exato. Mas eu penso que nós, dirigentes de ordem, eu me coloco na qualidade de dirigente de ordem, embora seja afastado, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco também, mas eu, como dirigente de ordem, tive dificuldade, isso não me desabona como dirigente, porque nossos dirigentes anteriores, inclusive o de agora, também tem uma série de coisas que não conseguem resolver. Porque primeiro que não é um super-homem, né? A instituição não é e nem o dirigente também o é. Então eu acredito que essa maior dificuldade que eu tive ali foi isso. Eu tinha um pensamento sobre ser presidente de ordem e eles me apresentaram outras demandas que eu não concordava, por exemplo, em fazer. Colocar, por exemplo, fazer manifestações incisivas contra, por exemplo, o eventual desmando do chefe do executivo. Isso para mim é completamente arbitrário, fora da minha atribuição. Vamos fazer uma manifestação do advogado para poder ter esse resultado no município. Eu acho que a OAB tem que participar, está lá no nosso estatuto, as questões sociais, nós temos as obrigações institucionais. Sim, mas se a gente não consegue fazer o dever de casa, que é cuidar do advogado, eu vou dar aula particular para poder cuidar de coisas do interesse da população? Para mim, a visão hoje que eu tenho da OAB como um macro, tá? Não uma visão de subseção, ou da seção, ou do Conselho de Minas Gerais, como um macro, é o famoso amigo do rei. Sim.
sabe? O amigo do rei. Maravilhoso. Quando me convém, independente de quem seja o rei. Independente de quem seja o rei, já para ficar claro. Quando me convém, eu chamo lá o presidente da OAB, e a OAB está aqui representando a gente com a força da advocacia. Quando não me convém, eu simplesmente ignoro o que a OAB vai falar e sigo a carruagem normalmente. Para mim, a visão que eu tenho da OAB como macro hoje é o amigo do rei. Porque a gente vê diversas abusividades, se você pegar hoje até gravar a audiência da abusividade, diversas, que não resolve, diversas. e que já, na minha opinião, a OAB tem um reconhecimento tão forte, deveria ter pelo menos, tão forte na sociedade, aclamada na sociedade, porque ela é reconhecida. Sim. Todo mundo sabe que é a OAB hoje. É a instituição mais valorizada. Respeitada, mais inclusive, só que não é tão respeitada no judiciário. Amigo do rei, gente. Amigo do É rei. uma contradição, né? O próprio judiciário não é valorizado. Gente, os amigos do rei são respeitadíssimos, estão em todas as festas, estão em todos os encontros, em todas as posses. Esse é o papel do amigo do rei. Mas lá em Santa Luzia, no qual você foi presidente, você já passou especificadamente por alguma situação em que você teve que utilizar, então, do seu cargo de presidente para defender alguma prerrogativa, assim, no modo geral ou no modo específico, né? Sim, não. A minha atuação, eu digo isso com muita propriedade, ela foi, né, no tempo que eu estive ali na condução dos trabalhos, como eu disse, hoje eu estou afastado, e eu vou falar sobre 2 motivos, mas enquanto eu estive ali atuante, eu defendia a advocacia, em especial intercedendo pelos interesses do advogado, no fórum local, por exemplo, junto à delegacia, a polícia, por exemplo, com todo o respeito aos bons profissionais da Polícia Militar, que eu tenho toda, obviamente, admiração, a Polícia Militar é uma das grandes violadoras de prerrogativas profissionais dos advogados. Sim. Porque eles impedem, muitas vezes eles criam obstáculos para o advogado fazer. Então eu, na qualidade de presidente, é claro que eu não fazia sozinho, porque nós tínhamos uma comissão, a OAB é dividida em comissões. As comissões, vou chamar de braços executivos, ou que executam os trabalhos da instituição, que ninguém faz nada sozinho. Então, eu atuei na defesa, principalmente, sem falsa modéstia, na representatividade. Eu me colocava ali, porque eu aprendi isso com o meu ex-presidente, eu era bem quisto e bem relacionado com as demais instituições, porque a maneira que, inclusive, fui criticado pela oposição e por alguns pares, que a maneira que eu me colocava ali na cidade era diplomática, porque eu queria ser uma pessoa com porta aberta para a nossa instituição. E isso, para mim, é defender a prerrogativa. Porque se eu sou um cara cheio de posturas inadequadas, inapropriadas, um cara que bate na mesa, que exige, que faz, esse cara não está defendendo a prerrogativa do advogado. Você se posicionava quando tinha que posicionar? Me posicionava, como eu te disse, no meu ponto de vista mais democrático, mais diplomático. Eu me posicionava e se precisasse fazer alguma intervenção mais enérgica, a gente faria. Mas eu nunca precisei fazer. Nunca precisei me criar. Né? Eu nunca criar uma indisposição com alguma instituição. Por quê? Porque o legado que eu recebi na subseção era de uma coisa posta na mesa. Então não tinha caso lá em Santa Luzia evidência de violação, a não ser esse que eu situei, por exemplo, da Polícia Militar, que é algum caso que eu fui lá pessoalmente e fazer a intervenção, com relação ao Tribunal de Justiça, casos que eu fui pontualmente também lá no fórum local. E essas promoções, o que a gente defende prerrogativa? A gente faz promoções também. Eu fazia sempre encontros lá das prerrogativas para fomentar entre não só os advogados, mas na nossa comunidade ali, que a OAB valoriza não, a OAB fiscaliza, né, a defesa das prerrogativas profissionais. Então, eu acho que isso também era um meio ativo de trabalhar em defesa do advogado. Você buscava efetividade. Exatamente. Wellington, você citou aí algumas vezes que você hoje é um presidente afastado da OAB. Sim. Por qual motivo? O que aconteceu, e eu posso falar algumas coisas, né, estou impedido, do ponto de vista institucional e estatutário, de comentar coisas de processos sigilosos, né? Então tem um impedimento aí. Mas eu estou afastado porque eu estou passando por um processo administrativo. Ali na OAB tem um processo contra mim, ali na seccional mineira, e eles fizeram um pedido cautelar nessa representação. Na verdade, eles converteram a representação em uma intervenção. Isso no apagar das luzes, em dezembro, dia 5 de dezembro do ano passado. Aí modificaram a representação, que eu já tinha apresentado defesa prévia, portanto, inclusive arrolado testemunhas, que ia acontecer naturalmente, porque é um processo, segue o rito do processo penal. Mas aí, naquela mudança, eles fizeram a transformação para uma intervenção e já pediram a liminar. Qual a liminar? Cautelar de suspensão desse presidente que vos fala. Então, eles fizeram, e o Conselho ele tem essa prerrogativa, ele tem esse poder de decisão, me suspendeu. A gente está fazendo, está acontecendo, o processo está caminhando.
Mas eu estou realmente num sentimento que eu poderia compartilhar com vocês, e imagino que os meus colegas advogados estiverem assistindo. Eu tenho todo o interesse em dar satisfações para o meu eleitorado lá em Santa Luzia. As pessoas que votaram, eu fui eleito lá com quase 80% de aprovação em relação ao perdedor. Então eu penso que há uma dívida, né, sempre eu fiz uma live trazendo informações, mas sempre é uma dívida de trazer essas explicações para os meus colegas, porque como é um sigiloso, fiquei ali um ano sem falar nada. Literalmente, eu falei alguma coisa algumas semanas atrás, quando eu fiz uma live para poder tentar expor a situação e deixar eles esclarecidos. Mas o processo está caminhando, só que o meu sentimento hoje é de total desinteresse na instituição. Não tem mais, estou enveredando por outros caminhos, né, que possa, inclusive, aqui, se for o caso, comentar com vocês. Mas hoje o meu sentimento, que eu comecei lá no início da nossa conversa, tá dúplice, né, se eu posso falar assim. Eu tenho amor pela OAB, amor e ódio. Então é amor e ódio. Eu tenho amor e ódio pela OAB. Até pelos anos, né? Então OAB, ficou aqui no coração. Ficou aí no coração. Talvez igual uma relação que a gente terminou, né? Mas caso você seja condenado, assim, vamos usar o termo condenado, já que é tradução. Sim, teve uma decisão desfavorável Isso, uma decisão desfavorável fica de melhor colocação. Qual que seria a consequência? A consequência, eu não acredito que haja ali uma condenação. Não acho, como advogado que eu estou falando, não é porque eu sou réu no processo, não. Não é porque eu tenho esperança só, não. Sim, eu acredito na justiça de Deus, inclusive, porque Ele vê todas as coisas, a forma que as coisas foram conduzidas, completamente arbitrárias, e o motivo, o fato gerador também é cheio de vícios. Eu posso dizer que eu não serei condenado, no sentido literal da palavra, que é ser afastado definitivamente. Eu estou afastado temporariamente, seria, se tivesse então a decisão desfavorável, ser afastado definitivamente. Mas nós estamos no ano eleitoral. Em novembro nós temos eleições. Imagino eu que eles estão ali cozinhando. E o seu mandato iria até quando? Meu mandato iria... Vai ainda, final, né? Porque você não foi destituído. Até o final desse ano. Até o final deste ano. Sim, até 31 de dezembro desse ano. Aí o que poderia acontecer no curso desse processo, que eles podem ou não acelerar, né? Já estão fazendo campanha, inclusive, né? Falo aqui com muita propriedade, porque inclusive o meu interventor, falo aqui sem problema algum, o interventor está fazendo a campanha para essa minha diretoria que está lá, empossada, né? Conduzindo os trabalhos. Então ele está ali promovendo a desculpa de que está tocando a OAB, mas está fazendo política, né? E aí eu estou com o sentimento de que espero acontecer isso aí, essa decisão desfavorável, toma outro caminho, não sei. Eu estou esperando as coisas acontecer, mas enquanto isso não acontece, paralelamente ou concomitantemente, eu agora estou enveredando aqui uma trilha da pré-candidatura a vereador lá na minha cidade de Santa Luzia. Nós vamos tocar nesse assunto, mas antes de entrar no assunto da sua pré-candidatura, como que foi o sentimento dos advogados, né? Você me falou que você foi aprovado com 80% em relação ao segundo colocado lá quando você candidatou a presidente da subseção. Qual foi o sentimento desses 80%, digamos assim, quando você foi afastado? Das pessoas que eu converso, né, tenho um relacionamento até hoje, de indignação, muita indignação pela forma que foram conduzidas as coisas. Não posso adentrar, mas eu posso falar que foi uma forma completamente inadequada. E eles se indignaram e ao final disso tudo, né, isso vai ser demonstrado, tenho certeza, ainda que possa... Eu corro o risco de ser condenado? Sim, porque nós estamos falando de um regime, de um sistema político. Quem decide são eles mesmos. Então, eles que estão fazendo, né, os próprios conselheiros. Isso eu falo com muito respeito, né, são os conselheiros da seccional. Da seccional. Então eles mesmos vão decidir, eles têm essa soberania. Então, se eles entenderem que o que está ali é suficiente para poder ver que eu sou incompatível com a advocacia, então eles vão me deixar de fora. Mas cabe recurso. Não, sim, mas aí não, não cara, mas eu estou entendendo o que ele está falando. Assim, eu não sim. sei o processo em si, mas... É difícil ter uma imparcialidade. É difícil ter uma imparcialidade. Os próprios conselheiros vão tomar a decisão. E uma situação eu gostaria muito de falar, mas não. Quem sabe quando for chamado novamente depois que passar, claro, eu vou expor. Sim. Eu estou dizendo para vocês aqui que eu vou expor tudo. Mas o processo é sigiloso. Eu não estou nem aí. Eu vou expor todo o processo. Só que agora tem outras coisas para acontecer, então eu não vou expor. Mas é absurdo, abjeto até. Então, assim, eu queria só complementar, porque a advocacia me acolhe. Muito embora tenha algumas pessoas que até me acolhiam antigamente, agora
Gente, nós falamos aqui do dinheiro, né? A OAB tá milionária, cara. A Caixa de Assistência é milionária. E os presidentes? E os É, presidentes? porque eu ri porque ele não falou da E os presidentes? O senhor fugiu da pergunta. Vou responder aqui. O presidente não recebe nada. Pelo menos eu não recebi. Só por amor. Se tinha verba presidente, eu não Nossa, me deixaram quando você preterir. chegou aqui, bateu um sonho. Entendeu? Quase que eu ia pegar meu Esse homem de terno, bege, de terno bege, né? bege, Camisa eu falei preta. assim, eu vou sair daqui, vou lá comprar um terno desse, eu vou me candidatar. Agora você frustrou meu sonho. Irmão, eu sabia quando quis escolher esse caminho que não remunerava, tá? Meu presidente mesmo falou assim, você é doido. Vocês não sabem do pior, ou pelo menos não se lembram. Eu era funcionário da OAB. Eu ganhava relativamente bem na OAB. Funcionário de mais de 20 e tantos anos. E eu falei, não, eu vou pedir conta para poder assumir, para poder concorrer às eleições. Eu fiz isso, né? Porque eu acreditava no sonho. Estava na instituição. Ele recebia bem, mas ele confessou que a OAB não respeitava os direitos trabalhistas, né? Falou que fazia desvio de função. Mas ele não ajuizou a ação. Mas não ajuizou a ação, né? Lógico, ele queria continuar na instituição, né? Não ajuizou a ação. Nem rescisão indireta, né? Então eu penso que larguei para poder ir em direção ao meu sonho, meu ideal de ser presidente. Acho que era o caminho normal, porque eu fui para todos os cargos. Eu era office boy, como eu disse, participei auxiliar administrativo, fiz tudo ali, agente administrativo, assessor especial da presidência. O próximo cargo seria, no meu entender, cara, eu quero ser presidente agora. Eu quero ser presidente e fui presidente, né? Custo normal. Então, mas eu sabia que não recebia nada, então a gente não tem remuneração direta, né? Mas a indireta com certeza sim. Mas você concluiu um raciocínio aí, que a OAB tá rica. Então a OAB tá rica. Essas pessoas que antes me apoiavam, algumas delas, a maioria tá comigo. Né? Inclusive nós estamos montando ali, obviamente, conversando, sempre articulando. E estamos empenhados para a eleição aí, que se avizinha, né? Sim. E eu quero dizer o seguinte, que a OAB, como tem muito dinheiro agora, a Caixa de Assistência, ela envaidece muitas pessoas, né? E aí quando você põe assim na mão, tipo assim, só apresenta, posso te dar isso, posso construir um escritório compartilhado ali. As pessoas, então, elas mudam de lado. Porque comigo, eu tinha que ficar com o pires na mão. Oh, meu Deus do céu, me ajuda com uma festinha ali. Eu teve uma vez que eu pedi R$1.000 para a Caixa de Assistência, R$1.000 para fazer uma festa de... Eles me deram R$500. Tá igual meu pai. Então, peraí. Uma caixa milionária que comprou um imóvel lá em Jabuticatubas para 15 pessoas, no valor de R$600 mil. Eu pedi para fazer uma celebração. Não deu lá, nem pra comprar carne. Outubro Rosa. Cobra R$400 no bike final de ano. Vai colocar brilhantina, não sei se alguém escuta mais brilhantina de festa. Tem que chamar a família sertaneja, Não, poxa. mas a festa lá da... No Buffet Catarina. Não, o evento lá no Expo Minas é o Maravilhoso. da conferência, né? A Conferência Nacional. Inclusive, Mas aquilo ali foi uma promoção do presidente, Pô, né, né, gente? Tudo aí. inclusive, estaremos juntos lá na Bahia. Um abraço para a doutora Isabela Leonel, que é presidente do terceiro setor, Sim, que toda vez nos minha amiga. agracia aqui no escritório. E vou abraçar os amigos do Rio Grande do Sul também. Se precisar, estamos à disposição. A Isabela está empenhada lá no direito na escola e muito bem colocada, fala muito bem. E... Ela é maravilhosa e é uma pessoa que tem realmente esse destaque na instituição. Ela vai buscar, confessa aqui pra gente, ela vai buscar a presidência, não vai? Não sei. Nem que seja Brumadinho. Mas ela vai buscar. Ela vai buscar a presidência. Eu acho que ela tem o mesmo sonho. Não, do Brumadinho Ed, né? agora tá enviado, Vai ser depois do presidente. negócio da Vale. Wellington, mas... Então, assim, só concluindo, então, desculpa interromper. Então, essas possibilidades, com certeza, atrai a atenção aí das pessoas que até hoje não me apoiam mais. Eu falo aqui com uma coisa, com um sentimentalismo até, não é mágoa não, já me libertei disso aí. Mas são pessoas que trabalhando comigo que eu chamei. Essas pessoas, sem querer ser arrogante, eu chamei. Se eu não tivesse chamado, não tinha feito. Não era presidente de comissão, não era... eu fui eleita, não sei o que. Cara, foi eleito porque eu pus no grupo. Entendi. Então foi eleito. Você comprou ideia. Comprei Você ideia, comprou vamos ideia. participar. Porque eles pensam que o nosso regime não é presidencialista, o nosso regime é presidencialista. Eu voto no presidente. Eu quero... Quem que vai estar aqui na direita? É o presidente. Olha lá o Sérgio. Eu tô nem para os outros, não, é o Sérgio. Presidente, verdade. é o presidente Sérgio, ele que fala, ele que tira foto, né? Eles falam que eu sou vaidoso, mas só a vaidade dos nossos presidentes. Todo presidente é vaidoso. E é vaidoso por si só, a natureza, né? Eu quero apresentar aqui o seu escritório. Eu vou apresentar, exercício eu vou aparecer da na mídia. advocacia exige isso, Exige, né? não, postura. Quantas Então, vezes você vê aí
advogado sendo chamado a atenção porque não está com a vestimenta adequada. É mais na justiça do trabalho, não, né? Na justiça do trabalho? Por quê, cara? Olha, as pessoas, você tá aqui, não vai deixar. Mas justiça do trabalho é o que mais As ganha pessoas dinheiro. ela tem um preconceito com a justiça do trabalho, mas elas esquecem, você que está vendo a gente, ela esquece, você é jovem advogado e está entrando na advocacia, se você for para a área tributária, você vai levar de 4 a 5 anos para ganhar seu primeiro honorário. Se você for para a área civil, vai demorar, o TJ demora 6 meses para dar um despacho e falar, esqueceu de juntar um comprovante. É verdade. Agora, a justiça do trabalho, a sentença sai em 30 dias. Menos? Muito E a audiência, menos. hein? A audiência é marcada por menos de um mês. A audiência é a primeira que é 8 horas da manhã. E aí, dentro dessa vaidade, aqui o único trabalhista desse escritório sou eu. Mas o melhor carro é o meu. Entendeu? Ele é o mais rico do escritório, ele é o que mais ganha dinheiro. A última É convidada porque o meu aqui é também. financiado. Tô brincando, não. Trabalhista financiada. Ele, não, os Entendeu? convidados chamam ele de tubarão da advocacia. Tubarão da trabalhista. advocacia trabalhista, entendeu? A outra chamou O ele de terror primo dos rico, sindicatos. Isso, terror do O sindicato. terror dos sindicatos. Mas não tem problema, a vida é assim. O trabalhista ganha dinheiro, o tributarista, o civil previdenciário, debocha dele. É assim. Mas aí continua. Então eu penso que o meu grupo lá continua, mas a maioria dele coeso comigo nas ideias, e nós estamos aí prontos para poder realmente disputar as eleições, em que pese eu estar enveredando esses caminhos aí paralelos, né? Ou esse Bacana, caminho paralelo. Wellington. Encerrando esse assunto da OAB, explica pra gente como que você enveredou para esse lado político e hoje é pré-candidato a vereador de Santa Luzia. Inclusive fala até o partido, né? Sim, posso falar assim. Eu tô muito, na verdade, não sei se no início da conversa não vou lembrar. Eu me sinto político, de relacionamento e indignação com o direito violado de outro, né? Isso aí para mim são os dois pilares que eu acredito que mais adquiri aí de experiência, ou, né, enfim, de virtude, como você perguntou. E eu acredito que essa minha veia política, ela me possibilitou muito, despertou muito interesse nessa questão de ser candidato, pré-candidato, a questão política mesmo, partidária, né? Que, como eu falei, a OAB também é política institucional, né? Essa política partidária já vinha desde antes. Eu sou filiado ao partido PSD desde 2020. Então já era uma coisa que eu estava namorando em outras eleições, na eleição passada, mais precisamente. E quando surgiu agora essa nova oportunidade, o grupo é muito forte. Para mim, é o grupo mais forte ali de Santa Luzia, um grupo vencedor, exitoso. Cristiano Xavier, eu quero cumprimentar inclusive que ele é o nosso deputado estadual, foi presidente, ou melhor dizendo, foi prefeito lá de Santa Luzia, e disputou as eleições anteriores para deputado, e agora é o nosso deputado, a ponte para a gente mesmo, né? É o Cristiano Xavier. Já fica legal. o convite, se quiser com né, certeza. apresentar aqui. Chama ele aqui, vai ser maravilhoso. Né? E pastor Sérgio tem conduzido, que era o vice dele, conduzido muito bem os trabalhos ali. E eu, filiado ao PSD, hoje o presidente do partido é o Wander Carvalho, conhecido agora como Wander do Delegado, como uma referência que nós estamos fazendo. Uma bênção que o Cristiano Xavier está dando, apoiando o trabalho do Wander, né? Wander Carvalho, que é advogado, nosso colega advogado, vereador lá em Santa Luzia, foi presidente da Câmara por 2 mandatos, um amigo meu, e agora ele está pré-candidato a prefeito. Então, eu vejo que o nosso grupo está bem estruturado, é um grupo muito exitoso, é a situação atualmente, né? E agora eu decidi, então, somar com esse grupo na qualidade de pré-candidato a vereador. E estou gostando demais da experiência aí, desse feedback que estou recebendo. Pé no chão sempre, mas a sensação a gente experimenta, né? O feedback a gente experimenta, né? As energias, as vibrações, é isso aí que eu queria falar. Bacana. E você pode adiantar para a gente assim, algum projeto pessoal que você tem para a cidade, para o município ali de Santa Luzia? Claro que sim. Na verdade, eu sou daqueles que defendem, igual na UAB eu fazia um discurso que muitas vezes era antagônico da maioria, né? A OAB tem que fazer isso. E a OAB está com umas pautas, desculpa falar da OAB, mas só de comparação. A OAB está com umas pautas. Não, a OAB está com umas pautas. Eu já temos o tema. Mas, peraí, não é possível que a OAB vai levantar essa bandeira, cara. Não me representa isso, eu sou advogado, cara. A OAB tem que cuidar da minha classe, dos honorários, enfim, essas questões aí que estão com muitas controvérsias, etc. Assim também, como eu fazia um discurso contrário, no meu discurso político eu também levanto as bandeiras que... Melhora o acesso lá dos Mac Space.
Então eu penso que na vereância ou nessa pré-candidatura eu também levanto um discurso aí que às vezes vai de encontro com alguns pensamentos, vou chamar da velha política, né? Eu penso que o vereador não tem esse negócio de projeto, plano de governo, isso é coisa do executivo. Sim. O vereador tem que ter ideias, boas ideias. Verdade. E se o vereador ele for, além de ter boas ideias, ele for tipo assim, capaz de execução, eu acho que a gente vê isso aí, quem é capaz. Quem é capaz não é só uma conversa, não. Quem tem um histórico de capacidade. Mas o cara vai fazer um discurso bonito, mas que você vai olhar, o cara não fez, o cara não tem uma caminhada. Até quis. E eu só falo com muito respeito. Claro que todo mundo tem aí na democracia direito de colocar o seu nome para apreciação, né? Mas eu estou fazendo um discurso agora para poder, inclusive, orientar os eleitores, se assim eu posso dizer, que nós precisamos pensar melhor naqueles que nós queremos que nos represente. Principalmente no bairro. No bairro, não, na Câmara Legislativa do município. Por quê? Porque é ali que a gente vai decidir negócio de escola, é ali que a gente vai decidir questões... É a ponta, né, Ué? É a ponta. O UBS, questões das nossas ruas, da nossa casa. Decidir deputado, presidente, tá, é importante, mas isso é longe da gente, né? Então, você já começou bem falando que não vai acabar com o IOF, né? Porque ele vai ser vereador. Né? Já começou bem, falando que vai acabar com o IOF, falando que vai tirar o ITR, PIB. Aumentar o PIB. Né? Eu não tenho plano de governo, mas eu tenho ideias maravilhosas que, na minha visão, são maravilhosas, porque eu falo especialmente da defesa das pessoas com deficiência. Essa é a ideia principal minha. A bandeira que eu astei. A inclusão. A inclusão é a pauta de ordem, é a palavra de ordem minha, porque o meu filho, eu conheço, não é um discurso emprestado. Eu gosto sempre de falar isso, viu, Alan? Porque esse discurso meu, ele é utilizado por muitas pessoas, não vou falar indevidamente, porque todo mundo pode falar o que quiser. Né? O papel aceita tudo, né? Sim. Mas a gente sabe quem tem propriedade no assunto. Claro, você tem um tá pegando empírico, né? Ali para poder, eu sou simpatizante. E essas pessoas que são simpatizantes, elas não têm talvez todas as ferramentas, e eu não estou falando de capacidade, estou falando de interesse, para poder ir até o final para a busca do direito da pessoa assim como o deficiente. Romário foi. O Romário tem uma filha. Uma causa. Né? Uma causa. Sim, A filha eu dele tenho com uma causa. síndrome Então, de Down. Você tem uma causa, uma bandeira, uma causa, bandeira. Uma bandeira principal de projeto, de plano de governo, seria isso. Né? Mobilidade urbana, pessoas com dificuldade aí de fazer o básico de locomoção. Eu tenho essas vontades de ser uma pessoa que vai contribuir para isso. Mas eu preciso de ter a inteligência, ou pelo menos eu preciso ter a compreensão de que o vereador ele vai atuar para o município em questões técnicas, como discutir plano diretor, uso e ocupação do solo. Você tem as limitações ali. Sim, mas eu preciso ter essa compreensão, Alan, de que eu preciso saber das coisas. Eu preciso compreender, porque o legislador ele vai auxiliar na criação de leis. Exato. E para isso você vai precisar de um bom assessor. Exatamente. Assessores. Prefiro não comentar. Hoje, para ser vereador lá em Santa Luzia, precisa de quantos votos? Nós tivemos uma mudança significativa na questão de coeficiente. Por exemplo, nós estamos estudando lá em Santa Luzia que o coeficiente da eleição passada, que era de 6.000 alguma coisa, agora vai ser para 5.000 alguma coisa. Né? Então, nós vamos dividir. Como é que se divide isso aí? Não sei se os amigos sabem. As questões eleitorais, quantos eleitores nós temos na cidade, divide pelo número de cadeiras. Sim. Exato. E ali a gente vai fazendo então a distribuição. O partido, acredito eu, no meu partido PSD, o vereador ali, talvez façam até com 1.300 votos, ele consegue. Na eleição passada, o último vereador teve 1.300 votos, por exemplo. O mais votado foi o Wander, que eu deixo aqui um abraço para ele, presidente nosso da Câmara lá, no primeiro mandato dele, foi o mais votado, 2.300 ou 2.400 votos. 1.500 leva. 1.500 é garantido. É garantido. 1.500 Nós temos vários leva, partidos garantido. lá, coligações, etc. Mas acredito de verdade no PSD que ele vai ter esse exponencial aí. E agora que você está enveredando para o lado político, caso você seja eleito vereador, você tem um plano de buscar novos cargos na política, depois de um tempo se candidatar a prefeito, deputado estadual, deputado meta, federal. né? Assim, gente, minha resposta pode parecer ou vai soar aí um pouco. Não vai falar que você quer ser arrogante. presidente da República assim de cara, não. Por favor. Mas sinceramente. Não, se ele falasse, eu ia gritar mito. Você tem um problema com a presidência. Se você fala presidente da República, e agora? Mito. Porque eu estou entrando agora como vereador, mas meu sonho é ser presidente da República. Não, brincadeira à parte, eu tenho vontade de enveredar esse caminho e ir até o final dele.
No final dele, você já idealiza o presidente? Não, claro que essa pretensão não tem nem beirada dela. Mas eu escolhi esse caminho. Eu posso defender a advocacia nesse caminho? Sim, pode. Eu posso. Eu quero, porque é a minha essência. Ou seja, como é que aquela frase que eles falam? Você absorve nem que por osmose nessa paixão pela advocacia. Claro. Você estava ali dentro da UAB, absorvendo. Então eu quero defender a nossa classe lá dentro. Acho que sim, representante. Continuarei sendo advogado. A gente tem um mas eu exemplo quero também, o caminhar. Rodrigo Pacheco. Né? Senador, né? Excelente colocação. Quero estudar para isso, estou fazendo pós-graduação em ciências políticas e eu acredito mesmo que pode ser uma realidade na minha caminhada, né? E caminhando, né? Muito bom. Galgando espaços. Eu gosto muito de falar de ocupar os nossos espaços, não os espaços do outro, né? Tipo assim, sai da cadeira para eu sentar, né? Eu vou conquistando na medida que eu vou me capacitando. Claro. Pois vou lhe dar um conselho, lembre-te dos teus amigos na glória. Ele tem hora que ele simpatiza bastante com os evangélicos, viu? Ele é um cara que simpatiza bastante. Ele é semi-evangélico. Entendeu? Mas ela foi boa, não foi? Pô, claro, antes de mim quando entrares na glória. Inclusive, quem disse isso? Foi quem? Foi Paulo. Isso. Na verdade, Foi não, foi o Dimas, o primeiro bandido. Dimas, o primeiro Olha, viu? Ele sempre cita o Paulo. Não, mas esse foi o Dimas. Quando ele chegar no céu, se é que ele vai pro céu, Paulo vai escorraçar ele de lá, A Bíblia né? fala que teremos surpresa, hein? Teremos, muitos subirão, Muitos subirão. tantos como a areia da praia. Exatamente. Não tá na Bíblia não, mas é a canção do Sabe, Abraão. eu falei aqui no início, vocês me perguntaram, mas eu falei que eu era pastor evangélico. Sim, é por isso que nós estamos brincando nessa questão aí. Eu fui pastor, eu sou pastor, na verdade é um comentário que eu queria fazer. Na época eu não era pastor, não, que a gente se conheceu. Não, eu fui. Você era compositor. É Não, verdade. Eu não entendi porque você ressaltou. Na época eu não era pastor, não. Aqui, teve muita festa. Nas nossas festas lá na Meio advogado, Mas né? sabe Meio que- advogado com meio pastor. Sabe que nessa época aí, assim como eu falei que a gente tem o costume de não reconhecer, valorizar nossas conquistas, é um erro que a gente comete, né? As superações que eu tive, que às vezes eu não considerei como superação, porque sempre esperava algo maior. Sim. Essa questão de me colocar, de me ver como pastor, também é algo é uma espécie de equívoco mesmo. Equívoco, né? Meu equívoco. Por quê? Porque eu achava que o pastor, mesmo sendo pastor, ele tinha que se colocar como alguém perfeito, alguém que é um ideal equivocado que a gente tem. Não sei quantas pessoas têm essa ideia. Talvez muitas, porque quando um pastor comete uma situação, olha lá, tinha que ser, não é possível. Quando o pastor Poderia fala que beija a errar. filha, por exemplo, né? A gente acha que Mas é errado. aí- Eu tenho certeza que é Sem errado. entrar no mérito, né? sem entrar no mérito, ele é uma pessoa normal, cara. Ele se equivocou. Não sei se ele se equivocou em beijar a filha ou falar. Perfeito é só Jesus. Quando ele cheira a Bíblia, por exemplo, né? Também, Ele é um são cara vários excêntrico. equívocos. Pastor Lucinho, um cara excêntrico. Você tá falando do pastor Lucinho? É. É isso, gente. Então, assim, vejo que a gente via ou vê o pastor como alguém perfeito, que não pode Santo, errar, né? santo. E por isso, por ter essa convicção, conhecendo a minha estrutura, as minhas porque eu sou um cara cheio de defeitos. Às vezes eu não me colocava, como eu não achava que, não vou falar que eu sou pastor, não vou queimar meu filme, não. Não, eu nem comentava, alguém me perguntasse, eu falaria. Eu sou pastor auxiliar. Dá mais. Eu falava que era auxiliar, Não, né? sou auxiliar. Não, eu sou pastor auxiliar. Mas o pastor é quem, obviamente, nós temos um requisito objetivo, que é estudar teologia, mas algumas igrejas, porque tem gente que é nomeado pastor, nomeado não, é ungido pastor Consagrado. consagrado. E é por causa da igreja. Então a minha igreja se reúne, ok, vocês entendem esse cara aqui é pastor? Esse cara aqui ele tem Paulo fala sobre as características do pastor. Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Estão bebendo. Então, assim, algumas características que Não, dá o vinho. Vocês estão vendo aí, né? Mas Paulo dizia isso. Paulo dizia isso. Mas, desculpa, eu sei aonde que ele estudou. Ele estudou no carisma. Pelo jeito que ele tá falando, ele estudou no carisma. O Alan olhou pra mim, eu pensei a mesma coisa. Abre um parênteses, ele fez carisma. Mas Paulo, quando dizia isso, estava divertindo a igreja. Viu que estava muito se entregue ao vinho. Agora Paulo virou stand-up. Só pra dizer isso, tá? Paulo agora virou stand-up. Então, assim, penso que esse tipo de preconceito me deixou um pouco afastado dessa minha convicção de que eu era pastor. Então, pastor pastor é um chamado e, no meu ver, irrevogável. Não é porque você pega que você. Deus tomou, agora você não é pastor, não. Como é que tá o horário aí?
Aí você pensa, não. nós vamos pensar assim, não, eu tô pisando tomate, cara, eu vou queimar o filme da instituição, não vou falar que sou pastor, né? E eu acho que eu andei assim por muitos anos, tá? Então, agora eu meio que desmistifiquei isso aí, retirei esse pensamento idiota, né? E sempre agora me apresento, não sou pastor. Mesmo sendo uma questão política, às vezes pejorativa, tudo bem que tem um receio, às vezes, de me apresentar como pastor candidato, pré-candidato, pastor, sempre tem mais um pastor na política. Não sei se vocês têm essa impressão e respeitaria se tivesse, mas misturar religião com política, eu também não concordo. Mas o que eu estou fazendo não é misturar, é participar. Participar eu defendo. Porque quanto mais eu recuo a participação, mais eu tenho que me sujeitar a pensamentos divergentes. Verdade. Situação, porque tem aquela máxima, se você se calar, não tem uma frase maravilhosa, eu não sei se é Martin Luther King. Tem, eu Eu ia tenho dar mais um Chapolin medo. Colorado aqui, mas não vou arriscar não. Não, Martin Luther King, que é um cara fera. Eu sei qual que é, Ele mas eu ia diz dar assim, de Chapolin Eu Colorado. não tenho medo da maldade dos homens, eu tenho medo do silêncio. Do silêncio. Do silêncio das pessoas, né? Então, Eu sou muito ignorante para entrar mas nesse assunto. mas é uma fala do que eu estou remontando aqui. Se eu me calar, eu tenho medo disso, dos caras dos bons. Tomar conta, né? Porque aí a maldade vai estar ali tomando conta. Então, eu gostaria, sempre que eu posso fazer essa reflexão, porque não é misturar a religião, é assim, eu vou impor na política a minha ideologia religiosa. Isso está errado. Eu não tenho, porque se eu vou administrar, seja qual for, no executivo, no Senado, eu vou legislar para multiplicidade de Isso, é isso mesmo. É diversidade. A diversidade. Então eu vou falar para diversidade religiosa. Então eu não posso colocar a minha. Isso é um pensamento de misturar. Agora, participar é outro equívoco. Equívoco? Por quê? Porque eu não participo, então me sujeito. Quantos agora estão se sentindo perseguidos, por exemplo, porque estão sendo incomodados com relação à religião, porque não tiveram gente representando ali, por exemplo, o interesse da religião também, para discutir. Aí tem que agora fazer o quê? Se sujeitar. Nobre vereador, o seu tempo está terminando. Tá? Ok. Muito bom. Wellington, foi muito bom receber você aqui, bater Alegria. um papo. Te agradeço pela presença. Sem mais excelência ao nosso podcast. Considerações para o Dr. Forbes. Não, eu gostei bastante, viu, Wellington? Se precisar de um assessor, nós estamos aí. Não, mas gostei muito, principalmente da sua história de superação. Né? Você foi falando ali que não valorizava os pequenos, né, detalhes da vida, mas eu acho que o maior milagre foi o João Pedro estar vivo. Sim. Né? Então, você, eu acredito, né, não acompanhei, mas se o Wellington hoje esse Wellington é por causa do João. Né? Então, você correu atrás, você lutou por ele, né? E hoje você levanta essa bandeira. Então, agradecer sua presença, adorei te conhecer, foi um papo muito agradável. Sem mais excelência não. Faz o merchandising. É a hora do merchan. Como eu não bebo, você tem que fazer. Patrocinador. Checkmate, como o Paulo virou um stand-up, segundo o Arley aqui, nós Não falei nada disso. nós queremos o Checkmate como patrocinador, queremos a reserva e o seu Ninico. Então, investe, se você não quiser investir no Arley, pode investir no podcast. Sem mais excelência. Sim. O Wellington, professor, instrutor, pastor, Coach. coach, presidente e pré-candidato a vereador. Vou mudar o meu comprovante de residência para Santa Luzia, para votar em Vossa Excelência. Desejamos que seja eleito. Claro, Desejamos que seja claro. eleito. Mas eu gostaria de te agradecer, foi muito bom esse tempo. Passou rapidinho, Passou. a gente nem viu. Foi Sim, um verdade. papo que Bom. nos ajudou a crescer também. Muito obrigado pelos seus ensinamentos hoje aqui, pela sua história de vida, que realmente o seu Instagram, ele não mente. Você realmente é um motivador. Isso é muito importante, porque pessoas que passam por momentos tão difíceis, vendo você falar ali, às vezes a gente não sabe a dimensão das palavras. E às vezes a sua palavra ali, ela pode mudar a vida e com certeza muda de muitas pessoas. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Eu estava tomando um Guaraná. Então você que quer patrocinar Checkmate, faz um Guaraná sem álcool pra gente. Enquanto isso, meus amigos, não falei que Paulo fez stand-up em hora nenhuma, tá? Porque Paulo foi um dos maiores cristãos na face da terra. Sim.
É o tá? espinho na carne. É o cara. Exatamente. Se o seu espinho na carne eu não sei qual é, porque quem acusa é o Satanás. É o Satanás. Não olha pra mim como Satanás, eu não quero Satanás, entrar nesse no, mérito. no direito é o Ministério Público. Mas, Érico, muito obrigado. Eu Se que quer agradeço. falar algo, esse é o momento. Só olhar para a câmera. Pode Quero mandar agradecer, eu que agradeço. Agradecer a também. esposa. Agradecer, mandar um abraço aqui pra minha família, Elisângela, né? O Emanuel, meu filho caçula, hoje vai fazer 6 anos, mês que vem. João Pedro, né? Meu professor, com certeza é o que você disse. Eu sou o que sou hoje, com certeza, pelo que aconteceu e pelo que ele me ensina. O João Pedro, ele me ensina superação demais, né? E, com relação à mudança do seu título eleitoral lá, do domicílio eleitoral, não é possível mais, porque precluiu, né? Foi até o dia 6. O direito eleitoral ele tá entendendo, hein? Perdeu o prazo. Poxa vida, hein? É o primeiro prazo, né? Eu quero terminar com uma frase que o Alan vai lembrar. Você não vai mandar pra Nora, não? Não, Você tem uma Nora agora, você esqueceu? O seu filho tá namorando. Gente, como é que eu posso esquecer da Nora? Né? Minha família agora tá ampliando, né? Puxa vida, eu quero mandar um abraço pra minha família toda, minha família completa. Isadora é o nome dela, da minha Nora querida, né? É realmente uma grande alegria na minha vida saber que meu filho, quando ele falou comigo, pai, eu quero namorar, tem uma moça que tá querendo namorar comigo. Na verdade, as moças estão assim, né? Eu quero namorar. É você que tá dizendo, eu não falo mais nada desse esquisito aqui nesse podcast. Eu também não sei de nada. Sim, por exemplo, querendo namorar com o João Pedro e aqui tão feliz e eles já estão lá, né, juntos hoje, ele ensaiando. O pai dele, ele tem uma deficiência auditiva, né? Então, o João Pedro fez o pedido de namoro em libras. Uau. Que legal. É emocionante. O dia que ele ensaiou, mostrou pra mim, eu chorei copiosamente. Seu filho toca no louvor, né? Não toca, ainda não, mas ele toca violino. Mas ele... Esse cara do louvor, né? Dominando o mundo. Mas ele Eu quero terminar com a frase que eu fiz. Eu fui orador da minha turma de formatura. E a frase que eu fiz é de minha autoria. Eu terminei lá a faculdade. Eu queria terminar aqui nosso podcast com ela, porque já que é um podcast motivacional pela história, a vida pode até nos derrubar, mas somos nós quem decidiremos o quanto tempo no chão nós iremos ficar. Então, Sem mais excelência. Sem mais excelência. Muito bom. Muito obrigado, gente. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.